Johnny Mathis odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Johnny Mathis nasceu a 30 de setembro de 1935 em Gilmer, Texas, e foi criado em São Francisco, Califórnia. Mathis era o quarto de 7 filhos. O pai, Clem Mathis, reconheceu desde cedo o talento musical do filho e tornou-se o seu maior apoiante, chegando mesmo a construir um pequeno palco no quintal de casa, para que Johnny pudesse atuar para os vizinhos e amigos. Este incentivo inicial lançou as bases para uma carreira que duraria mais de 6 décadas e lhe valeria o reconhecimento como um dos mais bem-sucedidos cantores de baladas românticas de todos os tempos. O percurso de Johnny rumo ao estrelato não foi repentino, mas sim construído com base no talento, disciplina e persistência. Enquanto estudava na San Francisco State College, tornou-se um atleta talentoso e um saltador em altura excepcional, chegando mesmo a receber um convite para as provas de qualificação olímpicas dos Estados Unidos. No entanto, o destino tinha outros planos. Um executivo da Columbia Records ouviu-o cantar num clube local e contratou-o para a editora em 1956, afastando-o do atletismo e encaminhando-o para uma carreira na música que em breve conquistaria o coração de milhões de pessoas. As suas primeiras gravações misturavam elementos de jazz, pop e soul, diferenciando-o de outros cantores da época. Em 1957, Mathis lançou Wonderful, Wonderful e It's Not For Me To Say, canções que se tornaram clássicos instantâneos e marcaram o início da sua ascensão à fama. O seu primeiro álbum de baladas românticas, Johnny's Greatest Hits, de 1958, fez história como o primeiro álbum de grandes êxitos, um conceito que mais tarde se tornaria um padrão na indústria musical. O álbum permaneceu na tabela Billboard Top 200 durante umas impressionantes 490 semanas consecutivas, quase 10 anos, consolidando a sua reputação como uma lenda. A partir daí, o estilo característico de Mathis, com a sua orquestração exuberante e vocais calorosos e sinceros, fariam dele uma das vozes mais adoradas do século XX. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Mathis continuou a dominar as tabelas musicais com uma série de êxitos, incluindo Chances Are, The 12th of Never, Misty, A Certain Smile e Gina. As suas colaborações com produtores e arranjadores de renome, como Percy Faith e Nelson Riddle, elevaram as suas gravações a verdadeiras obras de arte. Cada canção transmitia uma sensação de elegância e intimidade, e as suas atuações tornaram-se sinônimo de romance. Seja em programas de variedades na televisão ou em salas de concerto, Johnny Mathis transpirava graça e classe, tornando-se um nome conhecido por todas as gerações. A sua carreira estendeu-se muito além da música popular. A versatilidade de Mathis permitiu-lhe gravar álbuns que abrangiam diferentes gêneros, desde canções de musicais da Broadway à bossa nova brasileira, standards de jazz, canções de Natal e até colaborações com artistas contemporâneos. Os seus álbuns de Natal, em particular, tornaram-se essenciais para a época natalícia, enchendo os lares de aconchego e nostalgia. Até hoje, as suas versões de When a Child is Born e It's Beginning to Look a Lot Like Christmas continuam a ser favoritas durante as festas de fim de ano. Em reconhecimento da sua extraordinária carreira, Johnny Mathis recebeu inúmeros prêmios, incluindo nomeações para os Grammy, o Grammy Lifetime Achievement Award e a entrada para o Grammy Hall of Fame. Vendeu mais de 350 milhões de discos em todo o mundo, um testemunho do seu apelo global e da sua popularidade duradoura. Para além dos prêmios, a sua influência estendeu-se a inúmeros artistas que o consideram uma inspiração, desde cantores pop a músicos de jazz que admiram o seu domínio técnico e profundidade emocional. Fora dos palcos, Mathis é conhecido pela sua humildade, bondade e jeito tranquilo. Apesar da fama, mantenha-se com os pés assentes na terra, valorizando a família, a amizade e a integridade acima da celebridade. Fala abertamente sobre a sua identidade e a sua longa jornada de autoaceitação, conquistando o respeito pela sua honestidade e coragem. Mesmo perto dos 90 anos, Mathis continuou em digressão e a gravar, provando que a paixão e o talento artístico nunca se apagam com a idade. A sua voz, ainda rica e inconfundível, continua a emocionar o público que cresceu com a sua música e as gerações mais jovens que o descobrem agora. Johnny Mathis, um ícone intemporal cuja voz aveludada definiu gerações da música romântica, continuou a encantar o público até ao século XXI.
Mesmo com muitos dos seus contemporâneos a retirarem-se dos palcos, Matiz manteve-se dedicado às atuações ao vivo, levando a sua paixão pela música para onde quer que a sua voz pudesse ser ouvida. A partir de 2000, diminuiu conscientemente a sua exigente agenda, reduzindo o seu outrora agitado calendário para cerca de 50 a 60 concertos por ano, um ritmo que ainda impressionava os fãs, dada a sua longa carreira na indústria do entretenimento. O que realmente fez Matiz destacar-se numa era cada vez mais dominada pelas faixas digitais e pelo playback foi a sua dedicação à autenticidade musical. Ao contrário da maioria dos artistas modernos, continuou a viajar com a sua própria orquestra completa, em vez de uma banda mais pequena em digressão, assegurando que cada nota da sua performance era interpretada com o som rico e ao vivo que se tornara a sua imagem de marca. Os concertos de Matiz não eram apenas noites de música, eram experiências completas de elegância, humor e nostalgia. Nos últimos anos, partilhou frequentemente o palco com os comediantes Gary Mule Deer e Brad Upton, cujas espirituosas rotinas de stand-up serviam como deliciosos interlúdios entre as atuações de Matiz. Esta mistura de risos e música conferia aos seus concertos um calor e uma intimidade que o público adorava, como se estivesse a ser recebido na sala de estar de Matiz para uma noite de entretenimento intemporal. Os fãs viajavam de todo o mundo para o ver atuar, atraídos pela rara oportunidade de ouvir uma lenda viva cuja carreira se estendeu por 7 décadas e cujo talento artístico nunca se apagou. Contudo, em março de 2025, um anúncio emocionante marcou o fim de uma era. A 26 de março, foi revelado que Johnny Mathis se retiraria das digressões em maio de 2025, alegando problemas de idade e de memória. A notícia foi recebida com tristeza e gratidão pelos fãs que acompanharam o seu notável percurso desde a década de 1950. Sempre um profissional exemplar, Matiz prometeu cumprir todos os seus restantes compromissos, honrando os seus fãs e colegas com a mesma elegância que definiu a sua vida e carreira. Fiel à sua palavra, concluiu cada espetáculo com ternura e humildade, transformando cada atuação numa despedida comovente para o seu público. Numa entrevista reveladora e profundamente pessoal de 2017 ao programa CBS News Sunday Morning, o lendário cantor Johnny Mathis falou finalmente sobre um assunto que pairava em sussurros e especulações há décadas: a sua sexualidade. Com a mesma graça e sinceridade serena que definiram a sua música durante mais de meio século, Matiz confirmou publicamente ser gay, falando abertamente sobre como a sua educação e experiências de vida moldaram a sua compreensão de si mesmo. "Sou de São Francisco", disse com carinho, refletindo sobre o ambiente de mente aberta da sua cidade natal. "Não é incomum ser gay em São Francisco. Já tive namorados, como a maioria das pessoas. Mas nunca me casei, por exemplo. Eu sabia que era gay. Foi um raro momento de vulnerabilidade de um artista que sempre manteve um ar de mistério e uma dignidade discreta ao longo da sua longa carreira. Durante anos, Matiz optou por manter a sua vida privada separada da sua persona pública, concentrando-se na sua voz intemporal e nas baladas românticas que o consagraram como um dos cantores mais acarinhados de sempre. Quando finalmente decidiu pronunciar-se, as suas palavras ressoaram em milhões de fãs que cresceram a ouvir canções como Chances Are e Misty, sem nunca imaginarem as lutas pessoais por detrás daquela voz aveludada. A decisão de Matiz de falar abertamente não foi apenas um momento de sinceridade pessoal, mas também uma poderosa declaração sobre autenticidade, coragem e a longa jornada rumo à aceitação enfrentada por muitos artistas da sua geração. Há décadas atrás, ser abertamente gay na indústria do entretenimento era quase impensável. As carreiras eram frequentemente destruídas por meros rumores. No entanto, eis que surge Johnny Mathis, uma das vozes mais marcantes da música popular americana, abraçando com calma e orgulho quem era perante o mundo. Após a entrevista à CBS News, Matiz continuou a falar sobre a sua história com vários meios de comunicação, incluindo a revista Us Magazine e outras fontes de notícias importantes, refletindo sobre como o mundo tinha mudado desde que entrou no mundo do entretenimento na década de 1950. A sua honestidade ofereceu um vislumbre da vida privada de um homem que sempre pareceu envolto em mistério, revelando uma profundidade humana que fez com que os fãs o admirassem ainda mais.
Numa cultura que muitas vezes exigia conformidade, a revelação de Matisse tornou-se um testemunho de autoaceitação e de força silenciosa. Um lembrete de que até as estrelas mais refinadas carregam as suas próprias viagens pessoais de descoberta e verdade. Durante décadas, Johnny Mathis foi conhecido como uma das vozes mais delicadas e suaves da música popular americana. Um homem cuja imagem foi construída em torno da graciosidade, da elegância e de uma dignidade romântica e serena. Mas, por detrás daquela aparência tranquila, houve alguns momentos de profunda tensão e ressentimento, e nenhum mais chocante do que a sua relação com Frank Sinatra. Embora os dois fossem contemporâneos no mundo da música, admirados por milhões e frequentemente mencionados como as grandes vozes do século XX, Matisse admitiu em tempos que os seus sentimentos por Sinatra estavam longe de ser admiração. Odiava-o de verdade, confessou Matisse numa rara e brutalmente honesta entrevista. Havia algo na forma como ele tratava as pessoas, especialmente outros cantores, que simplesmente me incomodava. Achava-se intocável, e talvez fosse mesmo. Mas nunca gostei da arrogância que vinha com isso. Frank Sinatra era já uma figura imponente no entretenimento americano quando Johnny Mathis surgiu em meados da década de 1950. A reputação de Sinatra precedia-o. Era conhecido pelo seu gênio, mas também pelo seu temperamento explosivo, pelas suas ligações à máfia e pela sua capacidade de alavancar ou destruir carreiras com um único telefonema. Mathis, por outro lado, representava algo diferente, juventude, doçura e pureza emocional. As suas baladas, como Chances Are, Misty e It's Not For Me To Say, refletiam uma vulnerabilidade que a imagem arrogante e malandra de Sinatra nunca conseguiria projetar. Não gostava de pessoas muito certinhas, recordou Mathis. Achava que este tipo de imagem era falsa. Mas eu não estava a fingir, eu era mesmo assim. Nunca bebi, nunca fumei e não andava com o Rat Pack. Isso incomodava-o por algum motivo. Os seus caminhos cruzavam-se frequentemente, em entregas de prêmios, em especiais de televisão e em estúdios de gravação. Mas Matisse nunca se esqueceu de como Sinatra o tratou no primeiro encontro. Ele olhou-me de cima a baixo e disse: "Então és o miúdo de quem toda a gente está a falar", contou Matisse. Não foi um elogio, foi mais como um aviso. Percebi imediatamente que ele não gostava de mim. A partir desse momento, decidi que também não gostava dele. Segundo Mathis, Sinatra tinha uma postura intimidante, misturando charme e ameaça. Ele podia ser gentil consigo se quisesse, disse Mathis, mas parecia sempre que havia um preço a pagar por isso. Gostava que as pessoas lhe devessem alguma coisa. Eu não lhe queria ficar a dever nada. Com o tempo, a antipatia transformou-se em desprezo declarado. O mundo de Sinatra, com os seus bares fumados, copos de uísque e jogos de poder noturnos, era tudo o que Matisse evitava. Eu não era um dos rapazes dele, e isso fazia-me sentir um estranho, explicou Mathis. Continuava a brincar, fazendo comentários sarcásticos sobre o meu estilo de cantar, dizendo coisas como: "Ei, Johnny, quando é que vais cantar como um homem?" Achava que ser suave ou sentimental significava ser fraco, mas a minha música não era fraca, era emotiva. A subtileza e a força de Matisse enquanto artista, a sua capacidade de cativar o público com um sussurro em vez de um grito, contrastavam fortemente com a presença arrogante de Sinatra. Não era apenas uma diferença de estilo, era um choque de valores. Frank vivia como um rei e esperava que todos à sua volta se curvassem diante dele, disse Matisse uma vez. Eu nunca fui assim. Não precisava de fazer parte do círculo dele para me sentir bem-sucedido. Enquanto Sinatra inspirava respeito pelo medo e pela autoridade, Matisse construiu silenciosamente uma das carreiras mais duradouras da música, vendendo mais de 350 milhões de discos e conquistando fãs leais durante gerações. Acho que ele se ressentia por eu não precisar da sua aprovação, refletiu Matisse. Muita gente no ramo dependia da amizade do Frank, mas eu não. Talvez seja por isso que ele não gostava de mim, e talvez seja por isso que eu não gostava dele. Com o passar dos anos, à medida que ambos envelheciam, a tensão foi diminuindo, mas nunca desapareceu por completo. Nunca nos tornamos amigos, admitiu Matisse. Sempre houve essa distância entre nós. Talvez fôssemos muito diferentes. Ele era obcecado pelo poder, eu pela paz. Mesmo sendo honesto, Matisse nunca negou o talento de Sinatra. Respeitava o que ele era capaz de fazer, disse. Ele tinha um dom, isso é inegável. Mas simplesmente não suportava a pessoa por detrás do presente. Para os adeptos que há muito imaginavam uma fraternidade entre os crooners clássicos, a sinceridade de Matisse ofereceu um raro vislumbre das rivalidades e atritos pessoais daquela era dourada.
Por baixo dos smokings e das melodias intemporais, havia emoções reais. Inveja, orgulho e animosidade. As pessoas pensam que todos os artistas se amam, concluiu Matisse. Isso não é verdade. Por vezes, as pessoas mais difíceis de gostar são aquelas que nos recordam aquilo em que não nos queremos tornar. No final de contas, Johnny Mathis nunca precisou da aprovação de Sinatra para validar a sua grandeza, a sua voz, a sua integridade e a sua graça duradoura. Falaram mais alto do que qualquer rivalidade. Mas as suas palavras sobre Sinatra continuam a ser um poderoso lembrete de que, mesmo entre lendas, a admiração não é garantida e o respeito, uma vez perdido, raramente é recuperado.